cumprimentando então a todos os presentes aí, também aqueles que verão nosso estudo pelo YouTube, né, da Casa do Caminho. Nós vamos gravar e disponibilizar nessa plataforma. E para dar início ao estudo de hoje, a nossa irmã Dona Silvia vai fazer a prece inicial por todos nós. Vamos levar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre amigo, espiritualidade, que está sempre aqui conosco. Primeiramente, agradecemos e pedimos também para que Jesus, nosso mestre, da espiritualidade, possa abrir a nossa mente, nosso coração, para que esse estudo flua com bastante entendimento para todos nós, que nós possamos aproveitar e colocar na nossa vida, em nosso vida, e agradecemos que assim seja. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Pessoal, então, o mesmo esquema de sempre, né? Para quem está começando hoje aí com a gente, o nosso estudo é participativo, então quem quiser falar pode abrir o microfone. Durante a nossa apresentação, se possível, manter o microfone desligado para evitar eco. E nós estamos fazendo, então, uma revisão dos capítulos que nós já vimos do Gênesis, com o intuito também de auxiliar aqueles que queiram aí, nesse início de ano, começar a estudar o Gênesis e a Gênese conosco. Está fazendo barulho estranho? Estava dando uma microfonia, eu tirei o celular de perto, que eu acho que era do meu próprio microfone, que estava dando retorno. Mas agora melhorou. Bom, na semana passada, nós relembramos aí o capítulo 1, e o capítulo 1 ele narra para nós a criação do nosso planeta. Nós vimos que os 2 primeiros dias da criação se referem à criação do universo, e podemos destacar Deus no primeiro dia criando. Fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: haja luz, e a luz se fez, mostrando para nós. Só um minutinho que alguém quer entrar. Dani. E aí, pessoal? Nós vimos então no primeiro dia, destacando aí o Espírito de Deus pairando sobre as águas e essa criação da luz. A luz nós vimos que representa espírito e essa água representa fluido cósmico. Essas duas coisas somente Deus consegue criar: espírito e fluido cósmico universal. Somente Deus cria. Então, nós ainda está dando eco, né? E também no segundo dia, nós vimos a questão da divisão entre águas e águas, e vimos que isso representa Deus criando, distribuindo, na verdade, as massas de fluido cósmico para que os espíritos pudessem, os espíritos superiores, né, que trabalham diretamente com Deus, pudessem fazer as suas missões, assim como Jesus Cristo fez, criando aí o nosso planeta Terra. A partir do terceiro dia, nós vemos então a criação do nosso planeta, e a sequência dos dias da criação nós vimos que
à luz do Espiritismo, nós podemos entender como a evolução do princípio inteligente. O princípio inteligente que começa no reino mineral, continua a sua evolução no reino vegetal, continua a sua evolução no reino vegetal, depois no reino animal e reino hominal, ser humano. Então, nós vimos lá nos dias da criação que eles respeitam, né, esses dias da criação, eles respeitam. No terceiro dia são criados os mares e a terra, representando o mineral, também no terceiro dia os primeiros vegetais. No segundo dia, no quinto dia, a criação dos animais, e no sexto dia, a criação de outros animais, além da criação do homem, que nós chamamos aí como animal racional, né? O ser humano. Então, a gente vê, à luz do Espiritismo, que tem uma sequência lógica esta criação descrita no Gênesis. E no capítulo 2, nós vimos então a criação de tudo, né, do universo e do nosso planeta. No capítulo 2, nós vamos ver detalhadamente, então, a criação do ser humano. E aí, nós já iniciando nesse contexto da criação do ser humano, a gente começa com a questão 607 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta, né, para os espíritos: disseste que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida, onde passa o espírito, ponto, né? Onde passa o espírito, essa fase do desenvolvimento. Então, Allan Kardec traz um contexto, né, depois dele fazer algumas perguntas ao longo desse capítulo do Livro dos Espíritos que fala sobre a criação das coisas, fica subentendido, vamos dizer assim, que a alma do homem, a origem dela, começa num estado de infância, né, espiritual. E Allan Kardec pergunta onde passa o espírito essa primeira fase. E aí os espíritos respondem que é numa série de existências que precedem o período que chamamos de humanidade. Aí Allan Kardec continua. Parece que assim pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Não? Né? Ele pergunta então. E os espíritos respondem: já dissemos que tudo na natureza, já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres cuja totalidade estáis longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, conforme já dissemos. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Então, no Livro dos Espíritos, gente, narra para nós, né, que o princípio inteligente se transforma, tornando-se espírito. E no mesmo Livro dos Espíritos, na questão 23, Allan Kardec pergunta o que é o espírito. E a resposta é: o espírito é o princípio inteligente do universo. Ou seja, o princípio inteligente passa estágios evolutivos no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, e quando ele pela primeira vez habita um corpo humano, entra no período humano, que nós chamamos de humanidade. E o que difere o ser humano dos outros animais? Consciência do futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e responsabilidade pelos atos. Assim, a fase da infância segue a adolescência, depois da juventude e madureza. Isso aqui é espiritual. Até se tornar, né, espírito puro. E se tornar quase aí que seres também celestes, né, anjos. Né? No próprio Livro dos Espíritos vai dizer para nós que do átomo, da menor partícula até o arcanjo, é a mesma lei de atração, a mesma energia. Então,
O que nós vamos ver no capítulo 2 é uma sequência, né? Nós estamos vendo numa abordagem evolutiva, primeiramente, uma sequência de evolução descrita no capítulo 1. O princípio inteligente, né? Evoluindo de uma forma geral no sexto dia da criação, e é característico dos textos hebraicos eles trazerem para nós uma abordagem geral e depois detalhar. Então nós vemos no capítulo 2 o reino hominal. A criação, então, do ser humano. E aí a gente começa o texto. Assim, os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra. Então, no sexto dia, pessoal, foi a criação do ser humano. E o sétimo dia é o dia que Deus descansou. Mas é interessante porque essa parte aqui destacada fala para nós, né, que Deus acabou no dia sétimo a obra que fizeram e descansou no dia sétimo. Então, no mesmo dia que teve um descanso, foi o dia que terminou a obra, ou seja, a obra termina, né, essa criação termina no dia sétimo. E aí, a gente já conversou detalhadamente sobre esse sétimo dia, o que ele representa, e para nós, em termos de evolução, né, por que no sétimo dia a obra divina se completa e é no sétimo dia também que Deus descansa? É porque até o sexto dia, né, Deus criou o ser humano. E nós somos seres com consciência do futuro, capacidade de distinguir o bem do mal, responsabilidade dos nossos atos. A obra divina só se realiza em nós quando nós mesmos fazemos aquilo que é da nossa responsabilidade. Então, o sétimo dia, Deus descansa. Por quê? Porque agora é a nossa parte da evolução. Ele já deu para nós tudo que a gente precisa para evoluir. E isso é narrado no capítulo 1. Criou os vegetais, criou os animais. Né? Nós vamos ver mais para frente aqui que nos coloca no jardim do Éden. Então nos dá todas as condições. E a obra divina ela é realizada em nós quando nós concluímos aquilo que é nossa responsabilidade. É por isso que, simbolicamente, Deus descansa e a obra só termina no sétimo, porque ela termina com o complemento da nossa parte. Nesse sentido, o sétimo dia de cada um de nós é relativo. O sétimo dia vai ser aquele dia em que nós nos tornarmos espíritos puros. Ou seja, atingimos o reino dos céus, que lá no capítulo 3 do livro Boa Nova fala para nós que o reino dos céus é a obra divina realizada no coração do homem. Obra divina realizada. E veja o que fala no Gênesis. No sétimo dia acaba a obra divina. E Deus descansa nesse dia. Ou seja, quando a obra divina se realizar em nós, é o sétimo dia. E isso é relativo porque depende da nossa escolha, da nossa, né, de como a gente usa isso aqui, ó, a capacidade de distinguir o bem do mal. Se o nosso caminho é mais no bem, o sétimo dia chega mais rápido. Se o nosso caminho vai por algumas lacunas do mal, esse sétimo dia é atrasado, né, é adiado. Mas fato é que todos nós vamos chegar nesse sétimo dia. A obra divina vai se realizar em todos nós. Continuando aqui, abençoou Deus o dia sétimo, santificou. Veja que interessante, né? Deus abençoou o sétimo dia porque é a obra dele se concretizando e esse estado nosso de espírito puro é como se a gente, né, se tornasse santos, vamos dizer assim, né? Eu não estou querendo dizer que todo santo é espírito puro,
Mas esse processo, né, essa alcunha de santidade, né, santifica o sétimo dia porque nesse dia a obra divina está completa em nós. Então pode ser que muitos dos santos, né, sejam espíritos puros. Não quer dizer que, nem sei se tem algum santo que não é, né, mas aqui eu não quero trazer para o santo da Igreja Católica, eu estou querendo trazer para o estado de santidade, né? Deus santificou esse momento em que a obra divina se realiza em nós. Só trazendo uma pincelada sobre os números, né? O número 7 é muito importante porque ele representa exatamente a obra divina completa. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez os céus e a terra. Então, a obra de Deus se completa no sétimo dia. O sétimo dia é o dia do descanso e faz parte da criação. E toda a planta do campo, que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo, que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Esse versículo 5, pessoal, ele traz para nós uma ideia de cocriação. Então, no primeiro capítulo, nós vimos a cocriação em plano maior, que é Jesus Cristo, o Espírito puro, trabalhando diretamente com Deus para construir o nosso planeta Terra, por exemplo. Então, os co-criadores em plano maior, eles criam grandes coisas. E os co-criadores em plano menor, que representa, né, o estado evolutivo da nossa humanidade no momento, são aqueles que trabalham também com Deus, mas numa proporção menor. Então veja, para que as plantas cresçam, precisa da gente fazer a nossa parte, lavrar a terra. Mas se não tiver chuva, não vai para frente, porque depende também e principalmente de Deus. Inclusive as florestas, né? A gente não precisou plantar a floresta, por exemplo. Só com a chuva, e Deus quer que nasça, vai nascer. Mas tem coisas que precisam da nossa parte. Então olha como que vai se encaixando, né? Olha no livro dos Espíritos. Responsabilidade. O ser humano tem responsabilidade e trabalha junto com Deus. Nós fomos feitos para trabalhar junto, em comunhão com Deus. Um vapor, em algumas traduções, vão falar de rio ou vão falar de água, né? Porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Aqui, gente, essa versão da Bíblia que eu estou utilizando é a versão Almeida corrigida e fiel. É uma tradução muito bem feita, né, estudada em relação aos termos. Quando a gente fala de vapor, então, representando aí água, né, e nós já vimos água, vapor na verdade é água, né, só que no estado gasoso, não representa, é a própria água. Mas aqui quando coloca para nós vapor, traz uma ideia muito interessante também sobre o fluido cósmico, porque nós somos, o fluido cósmico ele está em toda parte, nós somos banhados, né? Nós estamos envoltos desse fluido. E fluido, muitas vezes a gente pensa num líquido escorrendo, mas gases também são considerados fluidos, né? E a gente imerso, então, nesse fluido universal, o vapor aqui dá uma ideia muito bacana de algo mais leve, né? De algo mais etéreo, de algo mais... Porque o líquido, ele tende a escorrer, né? Ele não fica presente no ar. E o vapor, ele pega toda a dimensão. Então traz uma ideia interessante para nós e regava toda a face da Terra, ou seja, está em todo lugar. O que é isso? Fluido cósmico. E aí, o nosso versículo 7 do capítulo 2, que no nosso estudo aqui a gente ficou bem dias aí, acho que quase um ano mais ou menos, falando dessa parte aqui. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas um fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente.
Nós ficamos um ano mais ou menos falando isso aqui, porque este capítulo, gente, fala para nós sobre reencarnação. Esse versículo 7. Ele fala para nós sobre reencarnação. E aí nós ficamos algum tempo estudando, porque nós fomos lá para o livro Missionários da Luz, estudamos a reencarnação de Segismundo, né? Tem tudo isso gravado lá no nosso YouTube também. Aqui narra de uma forma muito bonita e muito sucinta, muito resumida a reencarnação. E aí a gente adentrou mais para entender, né, tudo que cerca um processo reencarnatório. E isso está muito bem descrito lá no Missionários da Luz, capítulos 12, 13 e 14, reencarnação de Segismundo. Então, pessoal, olha só, um vapor subir à terra e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Quando a gente pega o nome Adão, né, que é um personagem que vai aparecer mais para frente, Adão significa, vem do hebraico Adamá, e significa homem da terra vermelha também. E Deus formando o homem, então, do pó da terra, representa para nós a criação do corpo humano. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Isso aqui é a representação do corpo. Tanto que em outras passagens, e é comum a gente ouvir, né, que o homem foi feito do pó, ao pó voltará. Né? Quando a gente desencarna, o nosso corpo se decompõe, misturando ali mesmo, né, com a terra. Então, essa criação do homem do pó da terra é o corpo. Soprou nas narinas um fôlego de vida. Interessante porque no capítulo 1 fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e nós vimos que isso é tipo o movimento do beija-flor, né? Ele parado, mas batendo asas, então deslocando o vento, né? Ou seja, no capítulo 1, que narra a criação de tudo, é um bater de... né? E aqui, o sopro da vida. Então, é uma criação individual. Tá? Sopro, vento e o pairar também, lá do capítulo 1, todos vêm da mesma raiz da palavra pneuma, que também significa espírito. Então, no hebraico, no grego, várias culturas aí, elas colocam o mesmo significado para sopro, espírito, vento, porque vem dessa mesma raiz. Então, gente, o pó da terra é o corpo. E soprar, né, nas narinas um fôlego de vida, e aí a nossa narina, né, onde a gente, principalmente, a gente respira, né, é o quê? O homem, então, ganhando vida através desse sopro que também representa espírito. Então, por que é reencarnação? Um corpo, né, o homem do pó da terra, um espírito se unindo a esse corpo. Qual a consequência? O homem foi feito, então, alma vivente. Vejam que só depois do fôlego da vida, ou do sopro da vida, né, ou seja, desse espírito habitar o corpo, o homem foi feito alma vivente. Tá? Na chegada do Espiritismo, né, Allan Kardec pergunta aos espíritos se tem diferença entre alma e espírito. E eles falam assim, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas, se quiserem diferenciar uma da outra, a alma pode chamar o espírito encarnado e espírito, o espírito desencarnado. Então, nós temos o livro dos espíritos, né, porque veio dos espíritos desencarnados, que são, né, nós podemos estar no estado desencarnado ou encarnado, né, estar desencarnados ou encarnados. E a alma, né, a alma
pode ser considerado o espírito encarnado, mas na verdade é a mesma coisa, o espírito. Enfim, por que eu chamei isso, né? O homem foi feito alma vivente. Vejam que aqui, né, condiz com essa nomenclatura de alma ser o espírito encarnado, tá? Então, o versículo 7 fala para nós de reencarnação. O que nós vimos então, pessoal? Nós vimos a evolução do princípio inteligente de uma forma geral até o reino animal, no capítulo 1. No mesmo capítulo 1, nós vimos a criação do ser humano, no dia 6, que é onde o princípio inteligente se torna espírito. E agora, né, vejam como que tem evolução, nós estamos falando de evolução. Agora nós estamos falando de reencarnação. Depois de se transformar em espírito, o princípio, né, inteligente se transformar em espírito, a nossa evolução se dá através de encarnações sucessivas no corpo humano, até chegar no sétimo dia, que é a obra divina realizada. Então agora nós estamos falando da nossa evolução enquanto espíritos através da reencarnação. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 25, Allan Kardec pergunta: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? São Luís responde para nós: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir por meio de uma ação material os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Gente, à luz do Espiritismo, o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, não havia homem para lavrar a terra. Ou seja, tendo o homem na terra, Deus, né, e a bênção de Deus tem um trabalho, tem coisas que Deus confia para nós. Né? E aqui não está falando só de plantar, isso aqui é estendido para qualquer missão que Deus confia a nós. A reencarnação, então, é para a gente fazer aquilo que Deus confia a nós. Também é necessária para o desenvolvimento da nossa inteligência. E Deus estabeleceu para todos nós o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Todos nós iniciamos então do mesmo ponto, não na ordem do tempo, mas nas mesmas condições. E através das nossas escolhas que nós vamos atingir mais rápido ou mais demorado o sétimo dia. Eu não vou ler o texto todo, tá, gente? Só a parte destacada, mas vai ficar gravado. Quem quiser ler depois, pode também ir no Evangelho segundo o Espiritismo. E a reencarnação é uma tarefa que Deus nos impõe quando iniciamos a vida, como primeira experiência do uso que nós faremos do livre-arbítrio. Então é através da reencarnação que nós temos possibilidades de escolhas e assim a gente desenvolve também o nosso livre-arbítrio. Livre-arbítrio é outra coisa que difere o ser humano dos animais. Tá? Agora, a reencarnação passa a ser um castigo quando nós usamos mal da liberdade que Deus nos concede. Aí a gente retarda a nossa marcha. Tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, caso em que ela se torne castigo. Ou seja, quando a gente passa a usar o livre-arbítrio para a escolha do mal, a tendência é a gente postergar o nosso sétimo dia. Então, a reencarnação é uma necessidade para o espírito. Ou seja, continuamos falando de evolução. Reencarnar sucessivamente até tornar espírito puro, até o sétimo dia chegar para nós. Plantou Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Nós também discutimos muito sobre a questão do jardim. O jardim, ele tem a sua simbologia, né? É onde a gente encontra
todos os exemplares da natureza onde o princípio inteligente habita. No jardim nós temos minerais, né, pedras, nós temos plantas, principalmente. Temos também animais de pequeno porte, insetos, até animais de grande porte. E temos o ser humano, que cuida, né, do jardim. Então, o jardim é o quê? É o local de desenvolvimento dos seres, tanto princípio inteligente quanto espírito. E de que lado ficou o jardim? Do lado oriente. O oriente é onde o sol nasce. Então, o jardim, o local onde nós estamos para desenvolvermos, para trabalharmos. O significado de Éden, né, para a gente não deixar passar, significa deleite, prazer, delícias. Então, um jardim de prazeres, né, mas prazeres celestes, vamos dizer assim. Do lado da luz. Então, nós estamos num local abençoado, iluminado por Deus, né, que é a luz do sol, a luz que Deus nos dá. E a gente foi colocado nesse lugar. Pôs o homem nesse lugar. Num jardim de prazeres, de delícias e com luz. Luz divina. Deus colocou a gente no melhor lugar para a gente evoluir. Nesse jardim, Deus fez brotar toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim. O meio, gente, representa igualdade. Né? O meio é aquele ponto. Imaginemos um círculo. O meio do círculo, né, do círculo até o meio é a mesma distância para qualquer um que estiver na borda. Então a árvore da vida no meio do jardim representa exatamente isso aqui, ó. Estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida. Né? A gente começou, né, a vida para todos nós, todos nós temos as mesmas chances. A árvore da vida está no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal não tem lugar. O Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vejam que a gente é colocado para reencarnar, para também desenvolver o livre-arbítrio. Então isso aqui, ó, a árvore do bem e do mal, são as possibilidades de escolha. E saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia e se tornava em 4 braços. O primeiro, Pison. O segundo, Gion. O terceiro, Hidekel, ou Tigres. E o Eufrates. Hoje, o rio Tigres e o Eufrates são conhecidos. Eles existem. O Pison e o Gion, ninguém nunca existiu. Né? Assim, a gente não consegue, não tem nenhum rio com esse nome, vamos dizer assim. Mas esses rio do Éden para regar o jardim, e ele se dividia em 4 braços. Então esses 4 rios, eles vêm de um grande rio do Éden, né? Vinha um rio do Éden, de prazer, de deleite, de delícia. Então é um grande rio que se desmembra em 4, com esses nomes. O primeiro significa aumento ou abundância. Os estudiosos, né, desde o século XI, isso começa lá com Santo Ambrósio, se eu não me engano, ele passa a fazer assimilações desses jardins do Éden com os evangelhos de Jesus. E o Pison, que o significado é aumento ou abundância, representa o evangelho de João, e o evangelho de João ele traz para nós um Jesus espiritual também, além da matéria. É no evangelho de João a passagem que Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Então, representa esse rio Pison. O rio Gion, irromper ou jorrar, quer dizer, transbordar.
Mateus é o mais longo dos evangelhos, narra a vida de Jesus ali do início até o fim com mais detalhes. Muitos defendem que foi o primeiro evangelho a ser escrito, hoje tem outros que já falam que o primeiro foi o de Marcos. Mas lá no livro Paulo e Estevão, à luz da doutrina espírita, fala para nós que foi Mateus, o livro de Levi. Tá? Levi e Mateus são os mesmos, né? Hidekel significa veloz ou impetuoso. Isso tudo que é o significado no hebraico, tá, gente? E representa o evangelho de Marcos, que é o mais sucinto, o mais resumido, o mais curtinho, o mais rápido de ser lido. É o evangelho de Marcos, então é o Hidekel. E o Eufrates significa doce ou frutífero. Evangelho de Lucas é o que traz com mais detalhes o nascimento de Jesus, porque também foi ditado por Maria de Nazaré. Paulo de Tarso começa a escrever o evangelho, depois passa para Lucas a missão, e Lucas vai entrevistar Maria de Nazaré para fazer esse evangelho, então. E aí, doce ou frutífero, né? Do evangelho de Lucas tem essa característica. Então, esses rios, na verdade, gente, é um grande volume de água, né? E a água aqui representando vida, dividindo em 4 partes, quando a gente pega 4 braços, né? Norte, sul, leste, oeste, ou seja, por toda parte, e representando também os evangelhos, quer dizer, a luz, a salvação, o alimento espiritual vindo através do Cristo, chega em todos os locais. Tá? Tomou o Senhor Deus o homem e pôs no Éden para lavrar e guardar. Então, é a nossa missão, né? Cuidar desse jardim. E ordenou Deus de toda a árvore do jardim se poderem comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Então, veja, tem a árvore do bem e do mal, e tem uma ordem, não coma dessa árvore. Se tem ordem, né, para ser respeitada, a gente, né, é uma lei divina. Então, o primeiro mandamento, vamos dizer assim, né, é esse, de tipo, não coloca a gente para lavrar e cuidar do jardim, mas aqui não tem uma ordem direta. Aqui tem uma ordem direta, não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Uma das primeiras ordens que Deus passou para nós. Então entra aqui o livre-arbítrio. Nós vamos falar mais desse conhecimento do bem e do mal no capítulo 3. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer-lhe uma ajudadora idônea para ele. Aqui então, gente, narra a criação da mulher, né? Primeiro, de uma forma geral, narra a criação do homem, ser humano, e aqui está falando de gênero, né? Homem e mulher, que nós já vimos que representa homem, razão, e a mulher representa sentimento. Deus então vê que o homem, não é bom que o homem esteja só. E aqui a gente já traduz para não é bom a razão estar só. Ela precisa de uma ajudadora, a razão de uma companheira. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi seu nome. Aqui, para dar nome a alguma coisa, nós precisamos conhecer. Nós precisamos entender. Né? Isso aqui representa, então, gente, o Adão, né, e aqui animais, né, representa os instintos, representa as vivências, né, como princípio inteligente. Quer dizer, o Adão revisitando tudo aquilo que ele já tinha passado, enquanto espírito em evolução e enquanto princípio inteligente também. É revisitar toda a sua formação até aquele momento. E aí ele fez, colocou nome em gado, aves, né? Ou seja, em todos os animais, quer dizer, fez uma reflexão sobre a sua trajetória evolutiva e não achou o homem
ajudadora idônea. Por quê? A companheira da razão, né, a razão, ela não pode estar acompanhada de coisas animalescas, de instinto. Não é isso. A evolução do espírito é exatamente para ir deixando os instintos de lado. Então, Adão faz uma reflexão, né? Quer dizer, o ser humano só com a razão, ele ainda estava só. Só com razão e instinto, ele não era bom, né? Ele precisava de uma coisa para ajudar. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. Nós vimos o significado de costela, né, que representa lado. Então, essa companheira é algo do lado, né? Não é à frente, numa posição superior, não é atrás, numa posição inferior. Tem que andar do lado da razão, quer dizer, tem que ser parceiro mesmo. E serrar carne no lugar, carne representa intimidade, né? Então, significa que a razão, o sentimento surgindo, não é que ia fazer um vazio no homem, pelo contrário, ia preencher, ia completar, né? Então, tanto costela, que é osso, e carne, tudo representa intimidade e algo que é gerado completando, complementando um ser. E aí veio a mulher, né? Mulher, então, representa sentimento. Aqui, né, gente, não tem como, né? A ciência já desmascarou isso. Não se faz um ser da costela de outro, tem todo um processo reprodutivo. Então isso aqui é tudo símbolo e é um estado de evolução que o homem chega, que aparece então o sentimento. O homem, através de reencarnações, vai desenvolvendo a sua razão, revivendo, né, relembrando através dos instintos, vivendo com aqueles instintos também, mas chega um momento da evolução do ser humano que aparece, junto da razão, o sentimento. Isso é narrado para nós em um livro que chama Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, e ele fala para nós, né, que o homem começa a pensar, e quando a gente começa a pensar, que é exatamente a razão, né, que é o homem, nosso cérebro cresce, consome muita energia do corpo, e o ser humano, então, ele paga caro por esse processo de desenvolvimento. Por quê? Ele passa mais tempo em busca de comida, porque precisava de mais energia, e os músculos começam a atrofiar, diminuir também de tamanho, diminuir força, porque a energia estava sendo mandada para o cérebro que estava crescendo, ou seja, a razão surgindo. E aí o homem disputava com animais. Um chimpanzé não pode ganhar do homem numa discussão, mas pode partir o homem ao meio como uma boneca de pano, muito mais forte. Então, no início, né, que a gente começa a pensar, a gente fica em desvantagem com os outros animais na busca de comida, na busca de território, e isso tem toda uma consequência. As mulheres também, porque a nossa cabeça começa a crescer, né, com o cérebro crescendo, as mulheres começavam a dar à luz mais cedo, quando o cérebro e a cabeça da criança ainda eram pequenos e maleáveis. E assim se saía melhor, né? Os filhos tinham mais chance de sobreviver, porque o cérebro crescendo, se a cabeça fica muito grande, dificultava o parto, poderia matar o filho e a mãe. E aí a seleção natural, né, favoreceu o nascimento de crianças num tempo menor. Os seres humanos são os mais indefesos e durante muitos anos dependem dos mais velhos para sustento, proteção e educação. O que isso culminou? Contribuiu para as extraordinárias habilidades sociais do homem. Começa a vir aqui, gente, sentimento. Com uma criança totalmente dependente, a mãe começa a ter que ficar mais próximo dela e ali começa o sentimento. Ou seja, aqui, ó, o homem sendo criado primeiro, depois a mulher, a ciência já mostra que primeiro foi a razão, depois o sentimento. Ciência mostrando. E aí esses bebês indefesos geram o quê?
vivência em sociedade, amor materno. As mães sozinhas dificilmente conseguiam obter comida suficiente para os filhos. Criar filhos requeria a ajuda constante de outras pessoas. Então, o que fazia? Numa aldeia, não era uma mãe cuidando só do seu filho. Eram várias mães cuidando dos filhos de todas. Os homens, não saía só um homem mais para caçar, para trazer a caça só para sua família. Saíam vários homens, pegava a caça e dividia entre aqueles. Então, por causa do cérebro que aumenta, ou seja, a razão que surge, começa a surgir sentimento. É isso que está lá no Gênesis também. Primeira razão, o homem, depois o sentimento, a mulher, né, representa a mulher. Então, a ciência, né, gente, mostrando para nós aquilo que está lá no Gênesis. Quem tiver interesse, leia esse livro, ele é maravilhoso, é um best-seller internacional. Tá? E aí, Adão reconhece, esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Quer dizer, isso aí, o sentimento, ele não vem dos animais, né? Ele vem do homem. Então, isso é a mulher, o sentimento, né? O sentimento é isso. Ele vem do ser humano quando o cérebro do ser humano começa a crescer. Deixará o homem seu e vai se apegar à sua mulher para ser uma só carne. Deixar pai e mãe é deixar aquilo que trouxe o homem, né? Até aquela situação de homem sem sentimento. Deixar para trás os instintos, as reminiscências, né, do passado e apegar-se ao sentimento. Para razão e sentimento começar a trabalhar juntos. O ser humano é assim. Se a razão trabalha sozinha, tende a ser muito frio, tomar decisões sem pensar nos outros. E se só o sentimento age, muitas vezes peca, porque não pensa nas consequências. Então, razão e sentimento são duas asas que precisam bater juntas para o ser humano continuar a sua evolução. Allan Kardec vai trazer para nós como asa da moral e intelectual. Homem e mulher estavam nus, mas não se envergonhavam, mostrando que era a razão e o sentimento num estado puro, né? Porque foi um estado criado por Deus. Quando a gente vê isso aqui, pessoal, o cérebro desenvolvendo, começa a consumir mais energia, e aí por causa disso, né, a cabeça crescendo, o músculo enfraquecendo, os homens começam a se unir para caçar juntos, os bebês começam a nascer com a cabeça menor e, portanto, mais dependentes para a mulher desde os primeiros dias cuidar, as mães, várias mães cuidando de vários filhos, vários homens trazendo caça para todos, começa o senso de partilha, de fraternidade, de divisão, começa o sentimento, porque em determinado momento algo falou que a gente tinha que começar a pensar. E isso é Deus, gente. Isso é Deus. Razão e sentimento vem de Deus. E quando vem nesse estado puro, né, é essa nudez aqui. Não vê maldade em nada, não tem vergonha de nada, porque veio de Deus. Nós vamos ver o capítulo 3, né, que é quando chega o mal na terra, aí é a razão e o sentimento impuro, porque o homem começa a pecar. Finalizamos a nossa revisão do capítulo 2, exatamente às 15 horas. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Muita informação, né? Mas é bem bacana. Alguém não entendeu? Thiago é lindo, né? Você explicando ainda fica mais lindo aí. Oh, igual quando Deus para, né? Ali no 7 dias vai descansar e ele entrega aquilo para nós. Aí o nosso trabalho. Não é que ele nos deixa, ele fica nos observando, né? Ver o que Dona Silva vai fazer com isso que eu estou colocando na mão dela. É muito bonito, né? Tudo é maravilhoso. É aquilo, né? O Gênesis, né? O primeiro livro, né, gente? O mais antigo da Bíblia, vamos dizer assim. Quer dizer, não sei se é o mais antigo, mas é o primeiro da ordem. Né?
Tem alguns livros antigos lá também. Mas assim, como que ele casa, né, com as coisas que a gente vê hoje. A ciência comprovando coisas de hoje. Né? E essa questão aí que a dona Silvia comentou, eu até esqueci de mencionar uma fala de Jesus, né, que ele fala: meu pai trabalha até hoje, eu também. Quer dizer, o sétimo dia, o descanso de Deus, não é Deus à toa, não. Deus é trabalho constante. O espírito puro gosta de trabalhar. Né? Então, é realmente muito interessante. Mais alguém, gente? E também eu acho interessante quando ele fala sobre o sopro divino, que vai fazendo a consciência e a razão para a gente, né? A razão e o sentimento. Isso é muito interessante, porque se a gente tivesse mais propriedade sobre esse assunto, num momento assim de angústia, de sofrimento da gente, a gente lembrasse dessa fala de Jesus, né? E a gente tinha mais sintonia com Deus, né? Através desse sopro divino. Exatamente. Somos seres, né, gente, que integrais que vieram de Deus, tanto em corpo quanto em espírito. Tá? O espírito é só Deus que cria. E o corpo, nosso corpo, criado por esse aqui, ó, Jesus Cristo. Essa imagem é maravilhosa, né? Jesus aqui, ó, cuidando do nosso planeta Terra. Isso é fantástico, adoro essa imagem. Representa isso, né? A gente não está sozinho. Nós somos filhos de Deus. Se tem alguma coisa dando errado no caminho, muitas vezes é por causa das nossas escolhas. Né? Ô, Tiago, eu só